Olá, é uma alegria tê-lo de volta conosco. Vamos direto ao ponto? A lição hoje está um desafio para quem quer ir direto ao ponto, tá? Eu preciso ir exatamente nessa direção. Oremos. Pai de amor, colocamos em tuas mãos o estudo desta manhã, a revisão e o aprendizado, para que seja para os nossos alunos e aqueles que puderem ouvir via internet, seja também de grande proveito para o seu crescimento e aperfeiçoamento da esperança e da fé em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Olha, eu já desafiei vocês a observarem bem o tema do slide que eu coloquei para esse trimestre. É o Monte Everest. E o livro de Isaías é conhecido como o Everest da profecia hebraica. Então, nosso grande desafio nesse trimestre é fazer uma escalada, de onde nós nos encontramos até o ponto alto. Vamos cavalgar nas alturas da terra, ok? Não esqueça disso. Mas não percam de vista a imagem desse cordeiro presente em cada slide. Isso diz muito do tema da lição desse trimestre. Por enquanto, é uma mensagem silenciosa. Em algum momento, nós vamos falar bem desse tema aqui, tá bom? O tema dessa semana está ligado à crise também, quando o nosso mundo desmorona. E é nessa perspectiva que nós vamos para a lição e a revisão. O esboço vai parecer complicado quem visualizar a imagem pronta, porque tem muita coisa nesse esboço. Mas, à medida que você vai acompanhando a apresentação, você vai vendo o lugar de cada coisa e vai ajudar a compreender melhor a proposta dessa semana. Inicialmente, se você for usar a projeção, use esse quadro aqui. Isso aqui já é uma mensagem da lição. É o contexto. Lembre-se, não vá para o estudo da lição em classe sem ter lido capítulos 6 a 12 de Isaías. O capítulo 16 de 2 Reis e o capítulo 28 de 2 Crônicas. Esses dois aqui estão ligados diretamente à lição. Esses, do 6 ao 12, está ligado ao contexto em que a lição está inserida. No seguinte sentido, você vai ver, não precisa nem ler todos os versos, veja os tópicos de cada capítulo, você vai perceber. Crise, crise, no final, esperança e solução. Depois, crise, crise, no final, esperança e solução. Esses capítulos aqui, de 6 a 12 de Isaías, é para você entender, primeiramente, que há uma esperança para o mundo em crise. Essa esperança está bem tipificada no livro de Isaías, nesses capítulos, em que você, só pela leitura dos títulos de cada capítulo, você vai perceber, o chamado de Isaías é para um tempo de crise. Aí tem a crise, tem a crise, tem a crise, aí tem o renovo. Ok? Depois vem crise, 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 aí vem o reino de glória. Ou seja, está presente, deve ficar presente em nossa abordagem que o tema central não é crise, é esperança, é salvação. A crise faz parte do pacote, mas a salvação é a solução para o problema. Ok? Em Cristo, a salvação em Cristo. Muito bem. Então, qual é o quadro que nós temos aqui nesse slide? Nós temos a figura do personagem central dessa semana, que é o rei Acais. Ele tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos. O quadro político e moral da nação de Israel, Judá, pode ser representado por essa imagem aqui. Eles estavam indo especialmente Judá, estava indo muito bem, mas Israel estava indo muito mal. Então havia um pico, estava no período de crise, mas havia uma alternância. Em Acais, a coisa desanda de vez. O mundo desmorona em Acais. Ok? Acais pode representar também a instância em que qualquer pessoa pode chegar quando ela está em conflito existencial. Se não tiver um elemento que nós vamos aprender nessa semana, um elemento que possa firmá-la, fortalecê-la, ela vai desmoronar. Ok? Então, o contexto é esse. Não perca de vista o cordeiro dentro do contexto, porque em qualquer demonstração ou abordagem do tema de Isaías, o personagem central é Cristo, é a salvação. Pronto, feito esse quadro aqui, aí você vai trabalhar o aspecto da história. Eu penso que você, se tiver 35 minutos, deve usar 20 para a história e 15 para a lição. Se tiver 55 minutos para a lição, use 30 para a história, 25 para a lição. História do quê? Contextualizar, é o que eu vou apresentar agora aqui. Primeiro, contextualize, porque se você não conhecer
esse aspecto importante da história em que Israel e Judá estavam vivendo, você não vai entender plenamente a abordagem da lição dessa semana. Qual era o contexto, então? Nós tínhamos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, formado por Israel e representado pela tribo de Efraim, aqui nessa narrativa. Peca era o rei de Israel e Rezim, o rei da Síria. Veja, Israel e Síria já haviam feito um acordo, já estavam em aliança. E o propósito deles era trazer o reino de Judá, o reino do sul, para esse pacote de aliança, porque eles tinham um inimigo em comum. Tanto Israel quanto Judá tinham um inimigo em comum, que era os assírios. Só que os assírios eram uma nação extremamente forte, era o grande poder bélico da época. Então, Israel e Síria se ajuntaram, vamos fazer o seguinte, vamos subjugar Judá. Vamos subjugar Judá para que eles, com o rei vassalo, possam estar junto conosco na nossa luta contra os assírios. Só que Judá já havia rachado com Israel, vocês sabem, de Roboão a Jeroboão, nesse período, Roboão e Jeroboão, eles racharam. Estavam divididos e não mais se uniriam. Então, o que é que Judá faz? Se eu não posso vencer o inimigo, eu vou me unir a ele. E faz um acordo com a Síria. Então, o quadro agora se reconfigura. É assim, Israel e os sírios contra Judá e os assírios. Judá já havia sofrido uma grande perda, uma grande derrota para Israel, que está relatado em 2 Crônicas, quando 120.000 judeus foram mortos e 200.000 foram levados prisioneiros para Israel. E quando eles estão chegando na terra de Israel, o profeta Obed, ele aparece na narrativa. O profeta Obed interpõe-se e diz, mas o que está acontecendo? Primeiro, vocês destroem os próprios amigos de vocês, a própria família. Destrói a tribo de Judá. E dos que sobram, vocês vão fazer cativeiro? Isso não é bom. Vocês estão acumulando um pecado a outro. Então, Obed adverte eles e eles recuam. Aí mandam de volta os prisioneiros para a cidade de Jericó. Mandam de volta. Então, entendo só. Nesse quadro, dentro desse contexto, Acais faz um acordo com a Síria e paga um tributo. Pega os tesouros do templo e paga um tributo para que a Síria possa destruir o rei Rezim. E isso acontece. Veja que tem todo um contexto político, social e religioso por trás dessas narrativas. Um outro ponto importante é você compreender que os antecessores de Acais, que foi Jotão, Uzias, Amazias e Joás, todos eles fizeram o que foi bom perante Deus. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, reinou 40 anos e fez o que era reto. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou 29 anos e fez o que era reto. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, reinou 52 anos e fez o que era reto. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou 16 anos e fez o que era reto. 137 anos da dinastia do bem, vamos assim dizer. E logo em seguida vem Acais e põe por terra 137 anos em que o povo de Deus fez o que era reto perante o Senhor. Em linhas gerais, né? Em linhas gerais, porque a narrativa de Joás, Amazias, Uzias e Jotão fala da liderança e do reinado deles sob a orientação de Deus, que foi diferente com Acais. Então, nem sempre você deve considerar que filho de peixe, peixinho é. Não é. Cada um vai ser julgado pelas suas ações, pelos seus atos. A tendência, se eu fosse julgar humanamente, a tendência era pensar assim, olha, Joás foi bom, Amazias foi bom, Uzias foi bom, Jotão foi bom, logo Acasias vai ser bom. Mas, olha, 137 anos de escola. Mais tempo do que Noé pregando no dilúvio, que foi 120 anos. 137 anos de pregação do bem, vamos assim dizer, ou pelo menos de um posicionamento ao lado da vontade de Deus. Aí vem Acais e faz tudo diferente. Por isso que, nesse período conturbado, em que houve oscilação entre o que é certo e o que é errado, entre servir a Deus e o que não serve,
Acais, ele é símbolo desse desmoronamento. Ele derruba por vez a condição de Israel como povo. Olha o perfil de Acais. Quem era Acais? O seu nome já tem um significado interessante. Ele agarrou, ou aquele que se apega. Veja, se você fizer uma aplicação na sua unidade para os seus alunos, e dizendo assim, escuta, no que você tem se apegado nos dias de hoje? No que você tem se agarrado? Acais se agarrou na incredulidade, na idolatria, na ingratidão. Ele andou segundo as abominações dos gentios. Ele se agarrou ao mundo. Ele queimou seu filho ou seus filhos, segundo Crônicas. Crônicas diz, coloca no plural. Reis coloca no singular, mas não importa. Se foi um ou se foi mais de um, ele já estaria errado em sacrificar seus filhos. Ele sacrificou seus filhos como sacrifício. Queimou incenso nos altos e nos outeiros, ou seja, ele abandonou o altar do Senhor e passou a queimar incenso em lugares diferentes. Ele estabeleceu o seu lugar de adoração. Olha, isso aqui é um risco tremendo para os dias de hoje. Ainda hoje nós temos Acazes, que estabelece para si o seu jeito de adorar, a sua maneira de ser religioso. Muito cuidado com isso. Bom, o último ato de Acazes é que ele fechou a igreja, fechou o templo. Então você percebe que, religiosamente falando, o mundo, no contexto de Acais, desmoronou. Acabou a igreja, acabou a religião, acabou a fé. Esse quadro está bem definido, por isso que, quando se fala de crise de liderança, que foi o tema da lição da semana passada, você percebe que a liderança exerce uma grande influência sobre os seus liderados. Porque o Senhor humilhou Judá? Está bem aqui. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel. É lógico que ele não estava julgando inocentes por causa de um culpado. Não. Deus estava julgando pessoas que decidiram seguir o culpado. Entenderam? Judá era um líder, mas o povo se submeteu a seu estilo de liderança, a seus hábitos e maus hábitos. Portanto, Judá também se tornou culpado. Então, porque Judá fez uma escolha em seguir Acais, que não estava seguindo ao Senhor, é que por isso a nação foi humilhada. Agora, preste atenção na descrição que é feita sobre Acais. Ele, de todo, se entregou à transgressão contra o Senhor. Se agarrou, percebe? Olha o nome, Acais. Ele, de todo, se agarrou à transgressão contra o Senhor. Ele fez uma escolha. Quando se faz uma escolha dessa, aí Miqueias, que era um dos profetas, você observe que Isaías, Obed e Miqueias são profetas do período, do contexto da narrativa. Tá? Quando Miqueias resolve escrever ou descrever qual era a condição do povo, ele disse assim, numa frase, não há homem reto, não há um que se salve, está todo mundo perdido. Essa era a visão generalizada de Miqueias a respeito daquilo que ele contemplava como nação. A gente não diz hoje, eita, esse mundo está perdido. O mundo está perdido. Essa expressão que Miqueias faz uso. Olha, do jeito que está, não tem um justo, não há um homem reto sequer. Só que Isaías faz uma narrativa diferente. Ele contempla e ele diz assim, mas espera aí, diante dessa crise, se não fosse o remanescente, existe esperança. Existe um povo dentro da crise que fez uma outra escolha. Entenderam? Que se agarrou em outra coisa. Não se agarrou no mundo. Se agarrou em Deus. Você faz parte do qual grupo? Só existem dois grupos descritos nessa crise. Aquele que Miqueias viu, não há um reto sequer, e aquele que Isaías viu. Se não fosse o remanescente. Esse é o quadro histórico que você deve explorar. Ok? Feito isso, você deve fazer a transição do quadro histórico para a lição da Escola Sabatina dessa semana. E a transição está exatamente nisso aqui. Qual é a diferença entre esse grupo e esse outro? Se você tivesse que escolher um sinal que definisse a diferença entre aquele que não é reto e aquele que é remanescente, qual é o único ponto que diferencia um do outro? Aí você vai para o versuário da lição. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O ponto que difere salvo de perdido, remanescente de incrédulo, se chama fé. Por isso,
eu destaquei aqui essa condição para que o mundo desmorone ou para que o mundo não desmorone. Se vocês não ficarem firmes na fé, o mundo desmorona. Se vocês ficarem firmes na fé, vocês vão resistir. Então, esse é o quadro que a lição nos convida a refletir. Daqui para diante, você então pode ir direto para a lição da Escola Sabatina. E os alunos não vão ter nenhuma dificuldade mais de compreensão. Tanto que você vai precisar de pouco tempo para trabalhar o tema da lição. E a minha proposta é que você comece fazendo essa pergunta. Qual foi a solução de Acais quando o seu mundo estava desmoronando? Você já sabe tudo o que aconteceu. E já sabe por que desmoronou. Diante dessa tragédia, ele se agarrou a quem? Primeira pergunta que precisa ser respondida. Você já sabe a resposta, eu já contei a história. Ele não se agarrou ao Senhor. O Senhor apareceu para ele e até disse assim, olha, pode pedir qualquer sinal. Eu não quero destruir vocês. Não é bom que você peça qualquer sinal. Ou no céu, ou na terra, peça qualquer sinal que eu dou. Você está duvidando de mim? Não sabe mais que eu exista? Peça um sinal. Sabe o que é que Acais fez? A Bíblia diz, Acais não pediu sinal nenhum. Acais não deu credibilidade ao Senhor. Aí eu te pergunto, quando a voz do Espírito Santo já não fala ao nosso coração, à nossa mente, ou se fala e nós já não conseguimos ouvir, que esse era o pecado de Israel e de Judá, ouve, mas não atende, era o caso especificamente de Acais, ele chegou naquele momento em que a voz do Espírito Santo de Deus já não faz efeito na vida dele. Aí vem o pecado imperdoável. Eu não quero entrar nessa temática porque não faz parte do tema da lição, mas só para você pensar. Quando a gente já não consegue ouvir a voz daquele que apela, o que há de ser feito? Então, nesse tema aqui, Deus aparece para Acais e diz assim, Acais, me pede, rapaz. Me pede o sinal que tu quiser. No céu, na terra, qualquer coisa, eu vou mostrar quem eu sou para você. Mas ele se agarrou à Assíria, a Tiglat-Pileser III. Fez uma escolha. Que escolha você está fazendo hoje quando Deus mostra tantos sinais para você? Percebeu como é importante essa aplicação na sua unidade? Muito bem. Diante desse quadro, já dá para nós avançarmos na lição. Domingo, perigo vindo do norte. Que perigo era esse? Agora você já sabe. Perigo vindo do norte era os sírios e Israel, tribo de Efraim e a Síria. O rei Peca, de Israel, e o rei Rezim, rei sírio. E esse era o perigo que estava vindo. Quando o perigo se apresenta diante de nós, o que fazemos? Qual é a solução que buscamos? A lição de segunda e terça-feira fala de apelos e oportunidades. Foi no meio dessa crise que Deus aparece para Acais e diz, me pede um sinal. Faz um apelo a Acais, para que ele se reconsidere, para que ele reverta esse quadro. Deus apela ao líder porque sabe, se o líder se converter, ele levará muitos com ele, a sua influência, o poder da sua liderança. Não foi por isso que Judá foi humilhado por causa do seu rei? Judá poderia ser exaltado por causa do seu rei. Mas não esqueça, não é o rei exaltando a Deus e o Judá sendo salvo de qualquer jeito. Não, é um rei que exalta a Deus e um povo que, por causa do rei, também exalta, que vê no líder um bom exemplo. Então, tanto quanto Judá se afastou porque seguiu Acais, um mau exemplo, Judá poderia ter se restaurado em ver em Acais um bom exemplo. Muito bem. Então, você não toma muito tempo mais com o domingo, nem segunda e terça-feira, porque esses temas aqui estão no contexto histórico e bem implícito. Você termina a lição, sim, trabalhando temas de quarta e quinta. Esse é o tema-chave crucial do apelo de Deus para Israel e Judá. O que acontece? Aqui entra o personagem de Isaías. Deus manda Isaías para falar com Acais. Já que tu não pediu sinal, eu vou te dar um sinal. Já que você não crê no sinal extraordinário de Deus, eu vou dar um sinal que você pode ver perto de você. Aí chamou Isaías e disse, vai lá falar com Acais. Leva teu filho, Sear-Jazube. Qual é o significado desse nome? Haverá um remanescente. Um povo voltará. Mas leve também Maé-Salal Rasbais, para que ele saiba do seguinte, rapidamente esse povo será destruído. Em outras palavras,
Os dois filhos de Isaías representavam a mensagem de Miqueias e Isaías, profeticamente. Miqueias disse, não há homem reto, Maé, Salá, Rasbais. Vai ser destruída a nação. Não há homem reto, vai ser destruído. Mas Sear-Jazub representava a mensagem de Isaías. Um povo voltará. Haverá um remanescente. Então, Deus desenhou para Isaías essa mensagem. Deus desenhou essa profecia. Disse, olha, entenda aqui. Esse filho aqui teu, Jazub, representa o que eu posso fazer com a nação. Maé Salau Rasbais representa o que os inimigos vão fazer com a nação. Rapidamente. Vão virar despojo, vão virar presa. Mas não esqueça da mensagem de esperança. Diante da crise, diante da tragédia, diante de um mundo que desmorona, Deus tem os seus fiéis na terra. Então, os sinais que Deus deu foi visível para Isaías e um sinal profético na pessoa de Cristo Jesus. Isaías 7,14, você conhece, é a profecia sobre Emanuel. Deus é conosco. Olha só que mensagem de esperança. Escute aqui, vocês estão na pior crise da história de vocês, de Judá. O mundo desmoronou, mas eu estou com vocês. Eis que estou convosco todos os dias. Emanuel, Deus é conosco. Essa mensagem ela era contextualizada para Judá e Israel e era também uma mensagem profética anunciando que Cristo viria. Olha a figura do cordeiro aqui. Cristo viria para resolver o problema crucial da crise. Ele traria solução para o problema da crise. Era uma mensagem futura na pessoa de Cristo, mas era uma mensagem tipológica presente sobre Cristo. Emanuel deveria ser a representação daquilo que Deus sempre foi para o seu povo. A mensagem de Isaías a Acais era uma mensagem de esperança. Bom, aí você pode finalizar fazendo essa pergunta para a classe. Qual é a lição dessa história para nós? Se não obedecermos ao Senhor hoje, o que nos faz pensar que teremos fé para confiar nele quando vierem as grandes provações? Faça essa pergunta. Trabalhe esses dois textos de Tiago 2:22 e Jeremias 12:5. Aí eu quero fazer uma proposta de encerramento da lição para vocês. A lição ela não faz uma pergunta. É uma sentença. Quando o nosso mundo desmorona. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como evitar que nosso mundo desmorone? Termine a lição fazendo essa pergunta. Diante de tudo que nós aprendemos aqui nessa história, do relato, das causas e das consequências, diante da proposta de Deus para Israel e para Judá, diante da porta da esperança que se abriu, como evitar que o nosso mundo desmorone? Aí eu proponho que você leia essa resposta em Deuteronômio 10, 12, 13 e Miqueias 6, 6-8. Eu não vou ler agora o de Miqueias, vou ler apenas Deuteronômio. E você lê em casa os dois textos. O que é que diz Deuteronômio 10, 12 e 13? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Eu vou ler agora. Eu peço que você coloque o seu nome no lugar de Israel. Eu vou colocar meu nome. Agora, pois, ó Wellington, que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus espera de Acais? O que é que Deus esperava de Acais? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Não é que temas o Senhor teu Deus? Andes em todos os seus caminhos? O ames, o sirva de todo o coração, de toda a tua alma? Como evitar que o nosso mundo desmorone? A resposta está aqui. Anos depois do que foi escrito em Deuteronômio, Miqueias escreve a mesma coisa. Ele declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Querido amigo, querido ouvinte, internauta, feche a lição dessa semana falando do segredo para que o mundo não desmorone. Aprenda a andar humildemente com o Senhor. Não se agarre no teu próprio entendimento.
Não se agarre nos teus próprios valores, no teu próprio conhecimento, na tua própria posição social, na tua própria sabedoria. Aprenda a andar humildemente com o Senhor. Por isso que a fé, para mim, se torna a palavra-chave da lição dessa semana. Ela é que fará a diferença entre aqueles que serão salvos e aqueles que serão perdidos, estarão perdidos, e aqueles que estarão salvos. A grande condição é se você ficar firme na fé. A grande condição é se você ficar firme na fé. Olha, na semana que vem nós vamos ouvir falar de um relógio de Acais. E esse relógio, ele nos faz pensar que, embora seja de Acais, o tempo é de Deus. Você pode ter um relógio no seu pulso, não é mais o relógio de Acais, é o seu relógio. Mas o tempo é de Deus. Nós não dominamos o tempo. Portanto, hoje é o tempo sobre modo oportuno. Hoje é o dia da salvação. O meu convite a você é que faça um apelo à sua unidade para que, de fato, essa esperança se reafirme na vida de cada aluno, na vida de cada crente. Se reafirme no Senhor, sabendo que mesmo em tempo de crise, Deus é conosco. Ele é Emanuel. Que Deus te abençoe. Um bom estudo e até a próxima segunda-feira com as dicas da próxima lição da Escola Sabatina.